Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamed e no vídeo de hoje você irá entender o complemento nominal, um termo acessório da oração dentro da parte de análise sintática. Então, prepare-se, já pegue o seu material e vamos entender essa parte da gramática tão necessária para o uso dentro do contexto. Partimos para a aula, então. Até mais. Então, vamos dar início aqui ao nosso cursinho preparatório para que você consiga entender o complemento nominal. Lembre-se que essa parte da gramática é um termo ligado ao nome dentro da estrutura de análise sintática, ok? Então, vamos começar aqui para que você consiga ver o que é o complemento nominal. Perceba o seguinte: o complemento nominal, o próprio nome já te diz, é um complemento de um nome. E pode ser um complemento de um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. O substantivo, no caso, precisa ser um substantivo abstrato, que nós dizemos que é uma palavra de significação transitiva. O que você entende por trânsito? É quando a palavra será completada. Ok? No caso aqui do exemplo apresentado, você perceba o seguinte: cresceu o consumo de drogas e de álcool entre os jovens. Então, vamos dar uma análise. O que cresceu ou quem cresceu? Nós encontramos o nosso sujeito posposto, que seria o consumo de drogas e de álcool é que cresceu. Se nós pensarmos bem, então aqui nós temos um verbo no predicado, ok? Com o seu sujeito posposto. E no final da oração, entre os jovens, que seria o adjunto adverbial aqui, ok? Colocado no final da oração e não vai interferir no que você vai ter que analisar agora. No caso em questão, verifique comigo agora o núcleo do sujeito, que é um substantivo, e, aqui no caso, abstrato, que faz o quê? Ele foi completado duas vezes. Perceba bem, a droga foi consumida e o álcool também foi consumido. Então, nesse caso, dentro do sujeito, nós temos ligado à palavra consumo, que seria o núcleo, olha só, e um substantivo abstrato, dois complementos para o substantivo consumo, que é uma palavra transitiva, que pede complemento. Porque consumo do quê? Olha lá. Então, quando você lê, a coisa consumida é a droga e o álcool. Então, é necessário, na hora de usarmos os complementos nominais, preposicioná-los. Então, ele é um termo que se liga a um nome, mas ele precisa ser preposicionado. A preposição é obrigatória. Então, quando conecta-se, você perceba bem que este complemento nominal é aquilo que é o resultado do consumo. Então, a coisa consumida. Olha que interessante. Quer dizer que é uma ideia passiva. Quer dizer que o consumo de drogas e de álcool, ok? Seriam os complementos nominais da palavra consumo. Ficou claro? Mas, se você ainda está com um pouco de dúvidas, vamos fazer aqui outras análises. Veja agora mais dois exemplos para esclarecermos ainda mais como funciona esse tipo de termo dentro da oração. Vamos olhar aqui a primeira sentença. O ladrão fugiu lá do presídio. Ok, se você perceber bem, o ladrão é o nosso sujeito, o predicado contém o verbo fugir, o adjunto adverbial de lugar, fugiu lá, ok? Mas ele fugiu do presídio, olha lá, que seria o local da fuga deste bandido. Muito bem, aqui nós temos então uma oração com até, olha ali, fugiu do presídio, veja bem, que seria o local da fuga dele. Aqui é um verbo. Se há um verbo, então você pode pensar que do presídio seria o local dessa fuga. Olha isso, que a gente vai pensar como um advérbio. Muito bem. Agora, o que eu gostaria de te dizer é o seguinte: o ladrão fugiu. Eu poderia nominalizar este verbo fugir e transformá-lo por processo de derivação regressiva. Lembra-se disso?
O processo de derivação regressiva é quando você usa um verbo de ação e o transforma em um substantivo abstrato com a mesma proposta. Então você diz, o ladrão fugiu, você poderia nominalizar perfeitamente como a fuga do ladrão. Olha isso. Quer dizer, pode acontecer nesses casos em que você tenha verbo e aqui você vai transformar o verbo, olha lá, em um substantivo abstrato. Mas eu posso chamar a sua atenção para o seguinte: eu depois vou te explicar que do ladrão está ligado na palavra fuga. Concorda comigo? Mas o que te garante que do ladrão é complemento nominal? Fica a dúvida para você. Pense comigo. Vou deixar uma questão no ar, para depois nós discutirmos. Não foi o ladrão que fugiu? Então não foi o ladrão que fez a ação? Então, quando isso acontecer, não pode ser o complemento nominal. Vai ser outra coisa. Nós vamos te contar. Aguarde até o final aí para você entender, porque senão você vai se confundir. Perceba bem. Então, professor, não é porque liga uma palavra preposicionada ao substantivo abstrato que eu vou ter garantia de ser o complemento nominal? Eu já vou te dizer que não. Então, fique aí comigo. Vamos ver mais aqui outros quesitos. Perceba agora. Vamos lá? Eu vou só mudar de lugar aqui para não atrapalhar a visão. Melhor assim, não é, pessoal? Bom, agora vamos lá. O vizinho comprou um quadro célebre. Muito bem. Olha isso. O vizinho comprou um quadro célebre. Ok. Esta oração aqui você tem o sujeito, um verbo transitivo direto e um objeto direto que seria o resultado daquilo que a pessoa comprou. Nós já tínhamos estudado isso nas aulas de objeto direto. Lembra-se bem? Sujeito, verbo e o seu complemento. Ok. O que eu quero com isso? Eu gostaria que você olhasse o verbo e nominalizasse esse verbo e transformasse esse verbo em um substantivo. Olha só, então seria a compra, olha ali, a compra o quê? De um quadro célebre. Você pode fazer isso. A compra de um quadro célebre pelo vizinho. Mas agora eu posso te falar uma coisa. Você percebeu que está diferente? A compra de um quadro, o quadro é que foi comprado. Então, o quadro é o receptor de uma ação da compra e não o autor desta ação. Você viu? O quadro seria a ideia de paciente. Por quê? Porque aqui, este complemento preposicionado, agora sim, nós vamos dizer que ele é complemento nominal. Por quê? Porque foi a coisa comprada. Ele sofreu o ato da compra e não agiu. Tanto que fica isso tão claro para você que o objeto direto, ele também é passivo. Por quê? Ele é o alvo da compra. Só que é um objeto direto aqui em cima. Aqui embaixo, como você está vendo, não está ligado não está ligado no verbo, está ligado no nome. Por isso é que as pessoas se confundem. O que se liga ao verbo é o objeto. O que se liga e completa aqui o nome não pode ser objeto. Porque esse termo não é ligado ao verbo, é ligado ao nome. E que nome? Um substantivo abstrato que mostra que este complemento é que sofreu a ação da compra. Por isso é que aqui fica, então, confirmado a ideia de complemento nominal. E veja bem, o vizinho, nesta oração, virou agente. Olha lá, agente da passiva, foi um agente aqui, olha lá. A compra célebre feita pelo vizinho, tudo bem? Então, se a gente pensarmos, ele é um agente, ele não deixou de ser. Tudo bem? Então quer dizer que estamos aqui começando a entender que o complemento nominal, ele se liga a substantivos abstratos, mas ele é um complemento em que a ideia só faz por ser passiva. Não podemos dizer que complementos de nomes sejam ativos, ok? Tudo bem? Vamos agora para mais uma informação muito importante. Atenção ao que você vai ver agora. O complemento nominal, pessoal, ele se assemelha muito ao adjunto adnominal. Isso é o que agora nós vamos ter que entrar aqui em assunto para ficar isso muito claro, para que você não se confunda. Então, quando vocês tiverem a estrutura substantivo mais preposição mais substantivo, vamos ter que analisar. Então, veja esses dois casinhos que eu coloquei aqui de modelo para que você consiga me entender. Veja bem, a chegada é o primeiro substantivo, mais preposição do
olha só, que é uma fusão aqui do artigo, né, o mais a preposição de, então seria do, ok? E mais um substantivo, que seria o substantivo trem. Então preste atenção, chegada, o substantivo é abstrato. Olha isso aqui. Agora embaixo, vamos ver mais um aqui. A casa, olha ali, substantivo, mais do, preposição, mais vizinho. Muito bem. A estrutura é idêntica, concorda? Mas o tipo de substantivo, não. Então agora tome cuidado. Por quê? A diferença está aqui evidenciada pela presença de chegada, que é um substantivo abstrato que veio do verbo chegar, então seria uma ação. Agora, casa, não. Então, veja agora o que eu quero te apresentar. A chegada do trem. Se pensarmos bem, resulta em uma outra versão desta daqui. O trem chegou. Então, nós temos uma ação aqui em andamento, não é? Quer dizer, se você diz a chegada, olha só, é realmente um substantivo que derivou do verbo chegou, aqui no caso o verbo chegar. O que você conclui? O trem, a chegada do trem, então foi a coisa que chegou, percebeu? No caso aqui você tem condição de pensar que isso aqui do trem é o complemento nominal, olha só, não é? Do substantivo chegada. Mas quando a casa do vizinho, você não vai conseguir transformar em nada. Por quê? Casa do vizinho, você tem um substantivo concreto. Então, não acontece. Complementos nominais, nunca. Por quê? A casa é um nome, não é uma ação. Então, se o substantivo for concreto e nomear alguma coisa, a parte da frente, que seria do vizinho, é adjunto adnominal do substantivo casa. É muito diferente. Então, quer dizer, se o substantivo é abstrato, ok? E resultar na ação da coisa chegada, quer dizer, quem chegou foi o trem, seria o resultado da ação de chegar, com certeza absoluta, porque aqui você tem uma ação e aqui é um substantivo abstrato. Então, nós podemos ter complemento nominal. Mas quando então for um substantivo concreto, não acontece isso de forma nenhuma, porque você só vai ter o adjunto adnominal, que seria o que, gente? Nós falamos numa aula anterior, seria uma informação adicional para o substantivo casa. Ficou claro? Quer dizer que, se o trem chegou, eu posso transformar em a chegada do trem, você já pode começar a desconfiar que existe uma ação e a coisa resultante dessa ação. Aqui nós não temos isso. É simplesmente uma nomeação de um fato. Ficou explicado? Então, perceba para onde estamos indo. Vamos mais, porque temos mais informações. Veja agora aqui e também perceba a diferença de se usar um complemento nominal. Quando temos, então, essas três orações, fique agora evidenciado para você como funciona, então, completarmos alguns nomes. Vamos ler a primeira oração. A Aurélia era a rainha de todos os bailes. Olha isso daqui. O que nós temos de pensar? Rainha, olha ali, é uma característica de Aurélia, porque nós chamamos isso de predicativo. O que é um predicativo? É uma característica usada no predicado via verbo de ligação para se conectar em um substantivo lá no sujeito. Então, quer dizer, rainha é a Aurélia. É uma característica, então? É um adjetivo? Sim. Quando você vai completar a ideia de adjetivo, você somente terá complemento nominal. Então, de todos os bailes, é complemento nominal do predicativo rainha. Ok? Então, cuidado, porque na hora da leitura, muita gente pensa que isso aqui é o adjunto adnominal de rainha. Não, senhor. Rainha é uma característica ligada pelo verbo de ligação aqui, que se refere a Aurélia. Então, ficou muito evidenciado. Nós teremos a aula de predicativo e isso aqui também nós conversaremos por lá, ok? Mas já fique claro, seria o adjetivo, é a adjetivação do fato, ok? Porque o verbo de ligação só faz isso. Ele liga o adjetivo ao núcleo do sujeito substantivo. Então, professor, o complemento nominal, então, quando se liga no adjetivo, não tem para ninguém. Não.
é só complemento nominal. Você não tem outra opção, ok? Entendeu? É o mesmo caso aqui de baixo. Por exemplo, o jogador mostrou-se responsável. Aqui você não tenha dúvida. Já é um adjetivo, ok? Mas aí, pela situação, você completou. Responsável por isso. Olha isso. É uma palavra transitiva. Lembra bem? Olha lá. Se você completou e aqui é um adjetivo, não tenha dúvida. Só quem faz essa tarefa é o complemento nominal. Olha que interessante, hein? Agora, mais um outro caso. A situação mostrou-se desfavoravelmente, olha o advérbio. Quando nós formos completar a todos, veja isso. Se você está completando o advérbio, que é o adjunto adverbial, não há outro conector a não ser complemento nominal. Então, para que fique muito claro e você não tenha dúvida nunca mais, complemento de advérbio e complemento de adjetivos são complementos nominais. Mas você deve estar pensando, e quando acontece aquele caso que o senhor disse anteriormente, com referência ao substantivo abstrato? Então, é o que nós vamos aprofundar. Fique então ligado para que você entenda. Bom, meus queridos, essa aula está ficando por aqui, mas ela ainda não terminou. Você vai ter que agora assistir ao próximo vídeo para que você entenda qual a diferença entre o uso do complemento nominal e do adjunto nominal quando nós usamos como substantivo abstrato. Então, eu te espero na próxima aula e no nosso próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse. Então, vamos ao vídeo. Até o próximo que está por vir. Um grande abraço e obrigado pela atenção. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!